quero aproveitar hoje para fazer um videozinho. Não vou demorar muito, vai ser um videozinho rápido, mas eu queria falar para vocês qual a diferença entre uma previsão anual, que a gente chama de previsão anual, e a Revolução Solar. A gente já fez, eu inclusive já fiz com colegas, né, o presidente atual da CNA, Alexandre Schutt, há muito tempo atrás fez alguns vídeos com os colegas, colocou no vídeo, no YouTube dele, acho que na época não tinha nem YouTube. Mas é sempre importante a gente lembrar. Por quê? Porque esse modismo da Revolução Solar, ele é bastante recente na história da astrologia. Quando eu falo recente, não quer dizer que começou ontem, né? Pode ter começado 50 anos atrás. Mas é recente, pois a astrologia tem mais de 4.000 anos, né? Já existe antes de Cristo e vai continuar existindo. Bom, como faz, qual é a diferença? Como faz o astrólogo para saber o que vai acontecer no teu futuro? Ou pelo menos saber não, indicar as tendências olhando para os astros. O astrólogo, eu falo que ele interpreta os hieróglifos do céu, né? Aqueles desenhos, as constelações, os planetas que se mexem, que na realidade isso é astronomia, né? Antigamente, astronomia e astrologia eram uma coisa só. Não existia essa diferença, mas o mundo foi se tornando cada vez mais materialista, até a hora que vem aquela coisa do mundo é uma coisa mecânica, o ser humano é uma coisa mecânica, que na realidade não é verdade, né? A gente sabe disso. Nós temos alma, o planeta Terra tem alma, é um ser, tá? Que pertence ao todo. Bom, essa é a minha opinião, tá? E aí, quando uma pessoa fala para mim, eu quero minha revolução solar, né? Quando você cobra, bom, eu já acho que a gente não escolhe o profissional pelo preço que ele cobra. E cada um acha que está cobrando o que é justo pelo valor que ele oferece do trabalho. Então, a gente não deve dizer, eu posso não gostar dessa pessoa, posso achar que eu não posso pagar esse valor, não disponho, mas nunca comecem a pergunta para um astrólogo perguntando quanto você cobra, porque eu acho que isso não é nem ético em relação à capacidade, ao estudo, aos anos de conhecimento, ao investimento que o astrólogo fez em estudos, em livros, em palestras, enfim, em conhecimento astrológico, né? Mas voltando à história da previsão. A previsão astrológica é uma técnica muito antiga, né? Todos os reis, os príncipes, sei lá, os imperadores, né? Todos eles tinham um astrólogo para dizer para eles se aquele período eles podiam lá conquistar isso, como é que vai o meu reino, etc. Isso era mais até a astrologia mundial, mas é claro que eles olhavam também o mapa astral do rei ou do imperador, né, que estava pagando, ou às vezes eles viviam na corte, né, dessas pessoas. Muitas vezes perdiam a cabeça quando eles falavam alguma coisa que o imperador não gostava, né? Bom, e aí, na previsão, do mesmo jeito que se nós olharmos para o futuro, podemos movimentar os planetas os planetas da maneira como eles estavam quando você nasceu. A gente sempre parte do céu do momento do nascimento. Só que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, esses planetas se movimentam no céu. Se eles se movimentam no céu, eles se movimentam no seu mapa. E ali, com esse movimento, eles vão se alinhando, encontrando outros planetas. Nesse alinhamento, eu chamo assim, tem alinhamento de briga, tem alinhamento de bate-boca, que são as quadraturas de briga nas oposições. Nós nos encontramos, mas às vezes são duas pessoas que não se gostam, e são eles que formam a nossa comédia da vida,
né? Podia dizer que comédia, em certos momentos, são tragédias, enfim, fazem parte da vida. Esse movimento, ele é olhado do ponto de vista técnico. Bom, o ano tal, quanto tempo levou um tal planeta, cada planeta tem seu movimento, seu tempo de movimento, e a gente tem, graças ao bom Deus, os programas de astrologia, né? Que quando eu comecei a estudar não existiam, começaram naquele tempo, por quê? Porque começaram os primeiros computadores e aí foram começando a ser desenvolvidos. Eu me lembro do meu primeiro Pegasus, era um disquete que eu colocava no Macintosh dos meus filhos. Então, e era branco e preto, branco e verde, sei lá, não me lembro. Mas me desenhava o céu da pessoa, já era uma grande coisa, né? Você imagina como faziam os antigos, que a cada vez tinham que olhar todas as vezes as efemérides, saber onde estavam os planetas, corrigir a posição pela latitude e longitude onde a pessoa tinha nascido ou na pessoa estava, para poder depois fazer essas projeções. Eu aprendi de uma forma muito tradicional, portanto, quando alguém me pede uma previsão astrológica, eu vou pelo lado tradicional. Nós podemos fazer previsões através de movimentos primários, que a gente chama de primários. Esses necessitam de um horário muito preciso para serem corretas. Não tem como. 4 minutos pode mudar um ano. Então, nessa previsão primária. Então, a primária, eu sempre olho assim, base de fundo. Vou olhar, tem alguma coisa que vai acontecer ali? Puxa, está me indicando. Guardo o planeta, eu faço uma tabela, passo para as secundárias. O que eles chamam de secundária? O movimento do ascendente, né, da cúspide do ascendente, aquela setinha do ascendente, do meio do céu e do sol, funcionam como a um grau e vão andando e se movimentam, e movimentam o teu zodíaco. Então, o que acontece com isso é que eles te dão posições, mas que também duram praticamente 3 anos, desde o início até o momento pleno e até ir embora. Então, eles sugerem movimentos importantes. O ascendente, por exemplo, o Sol, que vai chegar perto da tua Lua, entendeu? Então, eles ali, o astrólogo tradicional, ele acrescenta esse conhecimento que é dado pelo movimento do Sol ascendente meio do céu, em cima da primária que ele guardou, tá? Sempre primária, entre aspas, porque às vezes a pessoa não forneceu o horário preciso, né? Depois ele vai olhar o movimento lunar, que a gente chama de secundárias ou lunar. A Lua funciona como um ponteirinho de relógio que você pode movimentar para frente ou para trás sobre o disco, sobre a mandala astrológica, a gente chama de mandala, esse disco, né? Com as 12 casas. Na medida que essa lua passa por uma casa astrológica, ela te fala da experiência que você vai estar vivenciando naquela área da tua vida, né? As 12 casas são 12 áreas de experiência de vida. Aqui fala do dinheiro, aqui fala das viagens, aqui fala da casa, enfim, cada uma delas tem uma função na nossa leitura. E aí, esse movimento lunar, por ser mais rápido do que o Sol, aquele do Sol, do ascendente, do meio do céu, ele te dá uma informação mais precisa, tá? Mesmo porque a Lua, ela tem uma relação mais íntima com nossas emoções, sentimentos, reações e desejos. Então, já estou começando a ver melhor aquele pano de fundo primeiro. Eu, às vezes, comparo com um exame médico, né? Primeiro se faz exame de sangue e de urina, aí o médico olha, vê o que não está bem e acha que esse colesterol, vamos lá pesquisar. Não, eu acho que você está com osteoporose, estou vendo isso baixo, não sei o quê. Então, ele faz mais exames e é assim que funciona para essas previsões tradicionais. Nessas
nesse movimento lunar, você tem um foco de 6 meses focalizando certas casas astrológicas. E aí a gente entra no trânsito planetário. O que é trânsito? O movimento celeste, do jeito que ele é no céu, em relação ao macro com o micro. O micro é você, o teu mapa, o macro. Onde estão os planetas agora no céu? Quais são os movimentos que eles fazem? Quais são os aspectos? Como é que eles estão se relacionando no céu? Em que casa astrológica eles estão caindo no meu mapa? E quais planetas eles vão encontrar ali? Né? Imagine assim, um castelo de 12 quartos e de repente essas pessoas vão mudando de quarto. Vai visitar o outro na cozinha, vai visitar o outro no outro quarto. Então, esse relacionamento é muito importante para isso. Mas o que é então a Revolução Solar? A Revolução Solar acontece quando o Sol volta no mesmo grau em que ele estava quando você nasceu. O meu estava 9 graus. Quando eu faço aniversário, é porque o Sol volta a 9 graus de Peixes. Não importa o dia, eu nasci inclusive no dia 29 de fevereiro, portanto, tem anos que eu não faço aniversário pelo calendário, mas eu faço pelo Sol. O Sol volta a 9 graus, faço a minha Revolução Solar, né? Então, essa Revolução Solar é o retrato do momento em que o Sol volta ao lugar onde você nasceu, quando você nasceu, com a configuração celeste do momento, tá? Então, é um novo mapa, um mapa como se você, nesse ano, nascesse de novo. É claro que você não nasce, você nasce a cada ano, ou seja, ele te fala do retrato daquele ano, entendeu? Então, por isso que eu vejo sempre a necessidade de falar para os meus clientes que eu não faço só a Revolução Solar sozinha, eu faço previsões anuais com Revolução Solar, porque aquela Revolução Solar vai me indicar aquele ano de maneira específica e vai se sobrepor ao conhecimento que eu já tenho, que é da tradição, tá certo? Então vamos pensar nisso e vamos, antes de se colocar, eu vou passar o aniversário na China, vou passar o aniversário no Alasca, às vezes tem pessoas que se deslocam 20 quilômetros, e é uma coisa que não funciona, tá? Não é correto. Quando a gente quer mudar alguma coisa, no mínimo 10 graus, tem que mudar o fuso horário. Então, e aí a gente poderia modificar o quê? Alguns planetas que caem em casas desagradáveis, por exemplo. Mas isso acontece se eu já vi que na previsão tradicional, nas primárias, nas secundárias, no trânsito planetário, eu vi que tem alguma coisa que vai acontecer nessa área. Aí eu falo, meu Deus, tá corroborando aquilo que eu já estava pensando. E aí tudo se encaixa. E aí o nosso diagnóstico fica correto. E a minha previsão fica mais correta, tá bom? Então era isso que eu queria esclarecer hoje, tá bom? Para você. E estou aqui, entra aqui, clica, fica aqui no meu, né? Clica aqui no sininho quando eu publico coisas. Fica todas as semanas com as previsões, com o tarô, que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês, e também com o oráculo do anjo, tá bom? Até mais. Namastê. Fiquem com Deus, estudem astrologia, façam seu mapa, façam suas previsões e aprendam a fazer suas escolhas.